Sem Tabu Podcast. Estamos no ar com mais um Sem Tabu Podcast. Eu me chamo Alexandre Felipe e eu tô aqui dividindo essa mesa com a maravilhosa... Eu sou Denise Tremura, também conhecida como De Tremura nas redes sociais. E hoje nós temos um convidado muito místico, muito mágico, muito especial, que é o Yuri. Tudo bem com você, Yuri? Tudo bem, gente. Gratidão por me chamarem aqui. É um enorme prazer e uma honra estar aqui nesse estúdio. E pra quem não te conhece, quem que é o Yuri Gregório? Uau, Yuri Gregório é um e é muitos. Pode falar todos. Eu trabalho com tarô, eu trabalho com runas, né? Eu sou oraculista no geral. Eu trabalho também com algumas ferramentas de consciência, que a gente chama, ou as pessoas conhecem como ferramentas terapêuticas, complementares e holísticas. E também dou cursos nessa área, então na área do tarô, das runas, baralho cigano. E, além de tudo, eu sou pai de 5 gatos. Ai, sou gateira também. Nossa, eu Pronto, adoro, agora gente. os donos de gato se identificam, né? Tchau, Total. gente. É isso, basicamente é isso. Nossa, e por falar em gato, gente, eu tenho horror. Não é horror a gato, que isso é feio, né? Eu não gosto de gato porque eu tenho medo de gato. Só que os gatos, quando eu tô no lugar, parece que eles sentem o cheiro e começam a se esfregar em mim. Eles se atraem por você. Gente, mas eu não sei por... Não, queria que outros gatos, né? Mas assim, mais esses, né? Mas assim, Ô Yuri, tem muita gente que vai falar, que vai ver, nossa, é charlatanismo, as pessoas não entendem, vai falar que isso é pseudociência, começa a falar um monte de crítica. Então eu queria que você falasse um pouco assim, como que faz, né? Tem estudo, você estuda, tem curso. Como que é? O que é o tarô, por exemplo? Sim, então, quando a gente considera ciência, né? A ciência é um fato, a ciência como nós conhecemos hoje é um fato novo na história da humanidade. O pensamento científico, a metodologia científica, ela acontece aí a partir do século XIX, depois no início do século XX isso se solidifica, aí a filosofia da ciência, etc. Até então, durante séculos e séculos e milênios de história humana, o ser humano buscou se compreender no mundo, buscou se situar no mundo. E nós começamos, os nossos antepassados, principalmente as nossas antepassadas, começaram a enxergar padrões no universo que eram reconhecíveis. Por exemplo, o tempo da colheita, o tempo do plantio, os equinócios e os solstícios. E além desses padrões, começaram a perceber padrões simbólicos na nossa psique, na nossa alma, né? Então elas ouviam os sonhos, elas comunicavam e compartilhavam e viam que vários símbolos se repetiam nesses sonhos. Vários símbolos eram constantes e eram comuns a várias sociedades. É o que nós chamamos de arquétipos, né? Que são símbolos, que são forças, digamos assim, antigas e que compõem a história de todas as comunidades humanas. Desses padrões surgiram essas ciências que nós chamamos de esotéricas, né? O tarô, a astrologia, a numerologia, elas surgem desse momento em que o ser humano busca se entender no universo de uma forma compreensível antes da metodologia científica, antes do século XIX, século XX. O que acontece é que depois desse processo, né, nós temos uma fase aí de cientificismo, onde acredita-se que tudo pode ser compreendido pela ciência, e aí nós temos o grande expoente desse momento, que é Descartes, com o cartesianismo, que diz que tudo vai poder ser compreendido pela metodologia científica. Mas a alma humana continua sendo muito profunda, a alma humana continua apresentando coisas que vão para além, né? Aquela coisa do amor tem razões que até a razão desconhece, a alma tem razões que até a razão desconhece. E aí se apresentam essas outras ciências, as ciências esotéricas vêm dessa profundidade da alma. Hoje eu costumo dizer que as ciências esotéricas, né, a astrologia, a numerologia, o tarô, as runas, o baralho cigano, elas se apresentam muito mais como arte do que como ciência. E aí quem valoriza a arte entende o que isso significa. Porque nós temos aí muitos críticos da arte que dizem que a arte não serve para nada.
Mas a arte serve sim, ela é uma grande ferramenta de autoconhecimento, de autoexpressão e de expansão de consciência. Da mesma forma, o tarô, as runas, o baralho cigano, eles não vêm para serem científicos, ferramentas científicas, nem vêm para combater a ciência, mas vêm para que você entre em contato com você mesmo, se conheça e se possibilite entrar em contato com essas profundezas da sua alma. É legal pontuar que esse preconceito com o oráculo também é algo muito recente, porque consultar o oráculo é uma coisa muito antiga, já mudou destino de nações, reis consultavam oráculos, tanto na história da humanidade quanto da mitologia. Os deuses também consultavam oráculos. Então, as formas, né, de tentativa de compreensão mesmo, né, de misticismo, sempre foram muito ligadas ao ser humano. Hoje, a maioria das pessoas tem uma religião. Se você perguntar, 80% das pessoas acreditam em Deus. Sim. Então, ainda faz parte do ser humano, mas existe, né, o cristianismo, né, o fortalecimento do cristianismo, eles sempre se opuseram muito a todas as outras formas de expressões místicas, religiosas. Até por controle, né? Até para ter o Você controle. você tinha um único canal, né, com o divino, com a divindade ou com os arquétipos, que era através de uma instituição religiosa específica. E como a Dê está falando, antigamente, mesmo na mitologia, se a gente pega a mitologia iorubá, por exemplo, os orixás, eles se consultam com os babalaos, eles se consultam com o Ifá, ou seja, eles consultam o oráculo antes de tomarem qualquer decisão. Os deuses gregos, da mesma forma, se consultam com o oráculo antes de tomar decisões, os reis, as rainhas. Então, o oráculo sempre foi uma fonte de conhecimento. Eu gosto muito de citar, por exemplo, Sir Isaac Newton, né? Isaac Newton, que é um dos proponentes aí, tanto da astronomia quanto da física que a gente tem considerada moderna, e ele era astrólogo, ele era numerólogo, ele era um grande conhecedor, e todos eles, em algum momento, entraram em contato com o tarô. Nada. Mas qualquer um pode ser? Ou a pessoa tem que ter uma predisposição, um dom, um jeito? Porque tem cursos, né, tudo, mas qualquer um pode ser sem exceção ou não? Você perguntou se existem cursos, né, dessas ciências esotéricas ou dessas artes esotéricas. Sim, existem cursos, existem escolas. Geralmente você procura outros mestres que são conhecidos ou que são certificados, e aí você estuda com eles. E existem alguns que estudam por si mesmo, que são autodidatas, são como aqueles músicos que mais ou menos nascem tocando Tocam e depois de ouvido. e desenvolvem. A maioria das pessoas que buscam, isso pela minha experiência pessoal, a maioria das pessoas que buscam esse conhecimento, elas já têm uma inclinação para ele. Então, são pessoas que em algum momento têm aflorado uma percepção mais aguçada das coisas, uma premonição, ou uma intuição muito forte. Então, vão buscar ferramentas para poder canalizar tudo isso e acabam encontrando essas ferramentas. Mas não necessariamente. Eu conheço várias pessoas que não têm, que são ateus, inclusive, e que buscam o oráculo como uma forma de se comunicar com os arquétipos, então internos, interiores, e aí eles vão para uma abordagem mais psicológica, com Jung, analítica, né, buscar o tarô de uma forma mais simbólica do que especificamente mística ou espiritualmente orientada. Inclusive, o tarô, ele tem toda uma história que começa, né, com o louco, e o louco tem toda uma trajetória até chegar no mundo, né, até chegar ao final. E, na verdade, esse é um conhecimento que a humanidade já tinha adquirido e que foi passado para as cartas, porque o ser humano não se livra dos vícios. Se deixasse apenas escrito ou passando via oral, esse conhecimento poderia se perder. Mas como está num jogo, e o jogo é um vício, o ser humano não perdeu o conhecimento do tarô. Eu amo essa história sobre a origem do tarô, porque faz todo sentido. O conhecimento humano estava disponível aí, era contado, né? Eu estava vendo até uma série esses dias que eu acho que todo mundo deveria assistir. Eu adoro filme de terror, eu adoro série de terror, gente. Eu morro de medo, eu não Sério? durmo à noite, não. Eu assisti uma chamada Missa da Meia-Noite, que eu vi pelas redes sociais, meio que dividiu um pouco a opinião das pessoas, mas eu assisti, gostei muito, porque tem esse viés teológico, e eu fiz teologia, é uma das coisas que eu me interesso muito e tal, até o tarô vem
de certa forma, disso. E nele ele fala, assim, sobre os nossos ancestrais em volta das fogueiras, e contando histórias, e comunicando o conhecimento, e passando o conhecimento. E quando a gente chega no Egito, então você tem uma solidificação disso, você tem escolas de conhecimento, você tem a escola tebana, você tem a escola de Heliópolis, você tem cada uma dessas escolas do conhecimento, e eles sabiam que isso ia se perder ou ia ser, de alguma forma, corrompido com o tempo. E como a Dê contou, é exatamente isso. Como eles sabiam que o jogo ia permanecer, Olha como, né? eles colocaram isso na forma das cartas, para que a gente ainda tivesse acesso a isso. É muito legal. E ele existe até hoje. Deu certo, funcionou. Deu muito certo. Nossos ancestrais. Vício é uma coisa que o homem não, né? E por que a Denise Tremura sabe de tudo isso? Porque ela é taróloga Eu também. sou Coloca na mesa aí, né, taróloga, Dê? é Ela fala, isso. nossa. Eu estava até conversando lá com o Yuri. Eu estudei o tarô e pratiquei por muito tempo. E até hoje eu tenho tarô, só que hoje eu abro mais pra mim. Mas eu estava até conversando, quando a gente abre pra gente, é tudo muito confuso, né? Eu não consigo ler pra mim, eu não consigo ver nada de futuro, mais ou menos de presente, mas mesmo assim eu nunca sei se eu estou interpretando certo ou se eu estou vendo o que eu quero ver. Quando eu tô lendo para uma outra pessoa, eu sei que aquilo é aquilo que está ali, eu consigo manter esse distanciamento. Mas quando é para mim, eu fico pensando que eu estou ali manipulando, entendeu? Eu falo, não é isso, é outra Mas coisa. até é eu bom fico também, né? Porque senão confuso. se eu soubesse, eu iria de meia em meia hora. Peraí, deixa eu ver se eu vou comer salada ou se vou comer Alguma bacon. coisa. Ai, deixa eu ver. Você sabe que o tarô mesmo, hoje, isso é uma particularidade minha, cada tarólogo tem uma relação com o tarô. Eu digo que o tarô é uma entidade por ele mesmo. De alguma forma, ele tem uma energia que é dele, ele se comunica comigo de várias formas. E o tarô, ele tem uma certa, que é o louco que a Dê falou, né? Um dos arcanos do tarô mais significativos. Ele tem um jogo de cintura, uma espécie de malandragem, que se você começa a usá-lo de uma forma não tão profunda, eu diria até mais leviana, digamos assim, ou talvez mais ordinária, Superficial. cotidiana, superficial. Ele começa a te confundir. Então, você começa a ficar muito confuso. Ao invés de te esclarecer se você deve comer a salada ou o bife, ele vai começar a te falar para comer coisas absurdas. Ele vai começar a te apontar para lugares absurdos. Então, o tarô, ao mesmo tempo em que ele te dá toda essa abertura da mente, toda essa clareza para que você tome suas decisões, ele também requer um senso de responsabilidade pessoal, né? Não é ele que comanda a sua vida, é você, e ele é uma ferramenta, como um martelo ou uma chave Phillips, por exemplo. Nenhuma dessas vão comandar o que você faz com elas. Elas Isso que eu são queria apenas perguntar. ferramentas. A questão de... você vai no tarólogo, ele mais ou menos vai falando, né? E aí, tá tudo já escrito? Assim, então, por exemplo, então isso vai acontecer. Porque é que as pessoas têm dúvida, né? Sim. Então ele falou que, tipo, eu Destino. vou... Né? Então, assim, tá escrito, o que você fala tem que ser marcado ou não? Como que funciona isso? Olha que coisa interessante, né? Quando eu fiz teologia no seminário teológico lá em São Paulo, eu lembro que eu gostava muito de ler. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu sou um número 8 também, mas eu tenho alguns outros números muito curiosos. Eu ia ler muitos livros na PUC, então o seminário ficava de um lado, a PUC ficava do outro. Então eu ia na PUC e eu ficava lendo as tragédias gregas. Eu adorava Sófocles, Eurípides. E nesses livros, né, o oráculo ele tem duas funções. Primeiro, mostrar que tudo já está escrito e que a vida do homem é naturalmente uma tragédia, porque ela acaba na morte, então sempre vai ser uma tragédia. Até Nietzsche fala sobre isso depois. E aí mostrar que o oráculo, na verdade, serve para acelerar coisas que já estariam escritas. Então, por exemplo, se você pega Édipo Rex, que é uma das peças mais famosas, que até Freud vai usar como base para o complexo de Édipo, você tem ali o oráculo falando para o rei Laios que, na verdade, o filho dele vai assassiná-lo e tomar o poder e casar com a própria mãe. Laio vê isso como uma abominação e joga o filho dele e acaba criando um drama, um enredo para que Édipo acabe realmente cumprindo a profecia. A ideia dos gregos era que o oráculo era uma profecia, e sendo uma profecia, era impossível você lutar contra. Mesmo qualquer luta que você tivesse contra a profecia, na verdade só aceleraria os processos que estavam descritos nela, ou que foram
falados pelo oráculo. Hoje em dia nós temos uma perspectiva diferente. Eu mesmo, com essa ideia de que o oráculo é uma forma de arte, né, uma forma de percepção, enxergo que tudo que a gente fala no oráculo é mais para que a gente tenha consciência de uma determinada linha do tempo. Então eu digo para as minhas clientes, para os meus clientes, que eu estou lendo uma linha do tempo. Nessa linha do tempo, você é dessa forma, a Dê é dessa forma, o Alexandre é dessa forma. Mas se amanhã o Alexandre escolhe modificar completamente a vida dele, assim, inesperadamente, inexplicavelmente, muda a cor do cabelo, muda o nome social, muda o gênero, né? Assim, expressa um gênero diferente daquele que ele estava expressando naquele momento, vai mudar a sua leitura também. Mas quantas pessoas escolhem coisas completamente diferentes? Né? Radicais, completamente diferentes, a ponto de mudar a sua assinatura energética. Então, o que eu estou lendo naquele momento é a sua assinatura energética, aquela com a qual você geralmente nasce. Mas, muito provavelmente, você vai passar por momentos da sua vida totalmente transformadores e, a partir disso, a sua assinatura energética muda. Além de tudo, eu também sou zelador de santo, né? E eu trabalho com a Umbanda. O que é zelador de santo? Nunca ouvi falar. Um zelador de santo é o que a maioria das pessoas chama de pai de santo, sabe? É uma pessoa que trabalha com entidades de uma determinada linha religiosa, no meu caso, a Umbanda. Eu, como zelador de santo, as pessoas sempre vieram me perguntar, mas pega, macumba pega? Quando a pessoa faz, que as pessoas chamam de macumba, né? Mas o trabalho pega na gente, etc., e eu comecei a questionar isso comigo mesmo e com as entidades, o que também me levou a uma compreensão melhor sobre essa questão do tarô. Eu comecei a perguntar, mas realmente pega? Se a pessoa estiver bem, porque eu vi pessoas boas que pegaram, que trabalhos fizeram muito mal para elas, e pessoas ruins, que acreditavam e que não acreditavam. Então, qual que é a grande questão aqui? E aí eu fui percebendo, até porque as entidades foram me mostrando, que é uma questão de assinatura energética. Por exemplo, quando você vai a um numerólogo e ele faz o seu mapa, a sua carta numerológica, ele vai ver uma determinada assinatura energética, né? Por exemplo, a sua, que é uma ótima assinatura de comunicação que a gente vai falar. Mas assim, você fala assim, não, mas eu sou psicólogo, eu quero desenvolver mais esse lado, nananã. O que o numerólogo vai fazer? Ele vai fazer cálculos para que a sua assinatura energética bata com o seu propósito, com a sua escolha, para que você possa assinar o seu nome e ele tenha uma vibração e uma numerologia que vai apoiar a sua escolha. Então, nós estamos falando sempre sobre assinatura energética. Quando você lê o tarô, você pode perguntar para o seu tarólogo, para a sua taróloga, você está vendo essa assinatura energética? Qual que é a minha assinatura energética? Existe um arcano para essa assinatura energética? E geralmente o tarólogo vai te dizer, nós estamos lendo a partir dessa perspectiva. Ah, que interessante, né? E eu acho assim também, Yuri, o oráculo ele mostra ali o que está acontecendo, mostra o que pode acontecer, mas vai muito também das suas escolhas, né? O oráculo não decide nada por ninguém. Ele mostra ali o caminho, ele mostra o que está acontecendo, fala, olha, você pode ir por esse caminho ou por esse, pode acontecer isso ou aquilo. Mas a verdade é que nossas escolhas vão moldando também o nosso futuro. Eu acredito que tem algumas coisas inevitáveis na nossa vida que a gente vai passar. Por exemplo, eu fiquei viúva com 36 anos. Eu nunca imaginei que eu ia ficar viúva tão jovem. E foi um baque para mim e por um momento eu achei que eu não fosse superar aquilo. Mas o tempo da minha companheira tinha passado, tinha acabado, não havia nada que eu pudesse fazer. Mas existem coisas, por exemplo, eu poderia ter decidido lá atrás, quando eu conheci, quando eu soube que ela era uma pessoa adoentada, eu poderia ter escolhido não ficar com ela. Teria sido uma escolha minha. Eu não quero passar por isso, eu não quero ficar com uma pessoa que tem uma enfermidade, que não tem uma perspectiva muito longa de vida. E, no entanto, eu escolhi ficar com ela. Então, eu acho que isso eu tinha que passar, de alguma forma eu tinha que passar. Mas outras coisas, eu escolhi, por exemplo, não vender meu carro agora, deixar para trocar o ano que vem. Se eu vendesse agora, eu poderia ficar apertada, pagando parcela de um carro novo. Então, isso poderia influir na minha vida, ia me deixar triste, com dívida e preocupada. Então, melhor continuar como está. Então, eu acho que nossas escolhas também vão moldando um pouco do nosso destino, né? Totalmente. Tem, assim, o tarólogo, para ser um bom tarólogo, né, um oraculista, para ser um bom oraculista, ele deve escolher
entrar em contato com vários tipos de conhecimento. Eu digo assim, muito do conhecimento que eu trago para o tarô hoje veio da teologia, veio da psicologia, veio de outros conhecimentos. E um desses livros que eu gosto muito para a pessoa entender um pouco dessa dinâmica destino e escolha é um livro de um psicólogo da Escola de Viena chamado Viktor Frankl. E ele vai falar sobre o significado da vida, o propósito da vida. Ele tem vários livros, né? E o Viktor Frankl, ele vai falar assim, que você é responsável, que é um pouquinho parecido com o que Sartre fala, com o que outros autores falam. Você tem o que a vida fez com você e você é responsável pelo que você faz com isso. Tem certas coisas que não que estão escritas em algum lugar, mas que vão acontecer com você. E é muito interessante perceber isso a partir de uma perspectiva histórica. Então, nós temos o tarô aí há milênios, e nós temos também o Ifá, né, que é o jogo de búzios, nós temos outros oráculos aí há milênios. E se a gente pensar bem como era a sociedade humana até o começo do século XIX ali, era uma coisa muito previsível, era muito constante. Você tinha uma sociedade moldada para ser de uma determinada maneira e um discurso que mantinha as pessoas vivendo numa determinada maneira, que é muito parecido com o arcano número 10 do tarô, que é a roda, né? E aí nós temos a roda da fortuna, nós temos essa pessoa girando. Então, a pessoa casava com, né, a menina com 15 anos com um homem provavelmente de 40, um tio, alguma coisa assim. Então, tinham fatos sociais muito claros. Que faziam com que o direcionamento já estava... Exatamente. Então, você tinha, né, uma mulher que provavelmente ia morrer no parto com 30 anos, era a expectativa de vida da pessoa. Aí nós temos uma mudança científica, nós temos uma mudança médica, nós temos filosofias diferentes surgindo, e aí o homem se torna não mais um agente passivo, mas um agente ativo do seu destino. Aí vem, né, Sartre e vem outros autores, o Viktor Frankl mesmo, vem Jung, vem Freud dizendo, vocês não são joguetes de um destino. Isso também mudou a perspectiva do oraculista, né? Os oraculistas até então vinham falando e discursando sobre um destino imutável. E hoje nós vemos isso como uma dinâmica. Tem coisas que são inevitáveis, que vão acontecer, e tem coisas que vão ser baseadas na sua escolha. E o tarô mostra também quando uma coisa é meio que inevitável e quando é uma... Que medo, já uma pensou? ação da Se você chega lá e vê... A pessoa tá lá, o seu cliente, e vê que a pessoa vai... Não, todo mundo vai morrer, né? Sim. Mas, né, vamos, né? Mas assim, vê que a morte tá... Tá ali. Tá ali, tipo, a semana que vem, eu não sei como que é. Mas assim, tá muito presente. Você fala? Falo. Você... É não, muito... Olha... Imagina... Não vou... Não. Eu leio tarô há muito mais de uma década. Já faz muito tempo que eu trabalho com isso, né? Com o oráculo. E... raríssimas vezes eu vi morte física, porque são sequências muito específicas. Não é aleatório, não é alheio. A carta A morte não significa a morte. Não mesmo. Ela É do significa ciclo, né? transformação. Então, Tem uma começa aí. sequência, e no meu caso de leitura, no modo como eu aprendi, existe uma sequência muito específica de cartas que raramente caem para falar sobre morte física, e aí então o tarô mostra se é acidente, se é doença, etc. Pouquíssimas vezes. E algumas delas podia ser modificado. O caminho da pessoa podia ser modificado. Então, eu apontei possibilidades. Mas aconteceu um caso muito interessante comigo há algum tempo atrás, que foi até, assim, um pouco assustador para mim. Por quê? Eu não estava falando da pessoa. Às vezes eu falo sobre você, falo sobre a D, e assim, você leva numa boa. A morte é uma questão, talvez, que para você não seja tão... Mas quando a gente vai falar sobre família, é delicado. E a pessoa me perguntou, e assim, a leitura dela foi ótima, foi fantástica. Vai melhorar isso, vai melhorar aquilo. Eu quero ver a minha família. Aí eu falei, tá bom, vamos ver. E já era uma senhora de uma certa idade, né? E ela tinha os pais ainda vivos. Eu não sabia, mas eu li no tarô e eu falei assim, seus pais são vivos ainda, né? Ela falou, são. E aí eu fui, né, deitando as cartas na mesa e eu percebi que os dois iam falecer.
E aí eu Mas assim, mas se ele tivesse 98 anos, beleza, né? Então, eles tinham. Não, eu Depois sei. eu fui saber a idade, mas naquele momento em que eu olhei as cartas, eu falei, seus pais também não tão ótimos, eles têm uma saúde de ferro. Minha mãe tem uma saúde de ferro. E aí eu perguntei pro tarô quanto tempo. E o tarô me mostrou um espaço de um mês, ou menos de um mês, entre uma morte e outra. Aí eu fiquei assim, meu Deus, e agora como que eu vou falar pra essa senhora que ela vai perder os 2 pais no único ano, no mesmo ano? E aí, bom, eu falei, logicamente, olha, nós temos um jeito, né, de falar as coisas. Eu fui chegando e me aproximando dessa questão de uma forma gentil, o máximo que dava naquele momento. E aí eu falei, sua mãe vai falecer. Ela falou, eu já esperava mesmo, minha mãe, apesar dela ser muito forte e tudo mais, ela tá um pouco cansada, não sei o quê. E meu pai? Então, seu pai... Nossa, então, amiga. Eu tô rindo, mas é de preparado? nervoso, tá? Eu tô rindo de nervoso. Seu pai também vai falecer. É mesmo? Meu pai vai falecer? Mas, nossa, os 2 estão fortes, por que eles vão falecer? Aí eu falei, não tem nada demais, eles vão ser internados e tudo mais. E aí ela falou, só que ela teve uma resposta completamente oposta àquilo que eu esperava. Ela teve uma resposta de alívio. Ela respirou de um jeito tão gostoso, ela, sabe aquele... Puxou o ar e aliviado e falou assim, olha, eu não te contei antes, mas eu vou te contar, eu cuido dos meus pais, eles já são idosos e apesar deles lembrarem de tudo, não terem nenhum problema, é cansativo, eu não tenho minha vida, eu não posso viajar e etc, etc. E eu falei, bom... vai acontecer, já começa a se despedir dos 2 e tal. E me esqueci, porque eu esqueço todas as... Eu já esqueço naturalmente, sou sagitariana, eu esqueço de tudo. Mas eu esqueci da leitura e 1 ano depois, a pessoa veio conversar comigo e falou, Yuri, você não sabe. Eu, o quê? Eu não sei mesmo. Meus pais faleceram e eu todo assim... eu sinto muito. Aí ela, não, mas você falou que eles iam falecer. Na leitura de tarô, você não lembra? Eu falei, não lembro. Mas eu sinto muito. Ela, não, foi a melhor coisa. Tipo, agora eu tô saindo, agora eu tô indo pro baile. Menino, ela tava super tranquila, super de boa em relação a isso. E, então, assim, eu sei que muitas vezes a gente vai falar coisas que... Olha que coisa interessante. Muitas mulheres vão... Eu tenho muitas clientes. A maioria são mulheres, como eu disse. Muitas mulheres vão com casos específicos relacionados a casamento, né? Casamento é uma questão bem específica, gente. Um dia eu vou, sei lá, lançar um livro sobre isso. Casamentos e relacionamentos, porque é muito específico. Eu percebi depois de um tempo que muitas mulheres que vinham ler o tarô, elas não vinham na expectativa que eu dissesse que o casamento delas ia durar. Elas vinham na expectativa de que eu dissesse que o marido ia arranjar outro e o casamento ia acabar. Elas tinham uma expectativa real. Elas queriam se livrar dos maridos. Ela queria uma justificativa, olha. Foi o tarô que falou. Ia ser muito mais... Lógico, eu entendo perfeitamente. Não é uma questão... Não é um julgamento de verdade, porque o tarô não tem nenhum julgamento moral em relação a isso. E assim, muitas vezes o tarô fala, não vai atrás dos teus sonhos, ou vai, se apaixona por outra pessoa e tal. Mas na grande maioria das vezes o tarô não mostra divórcio. Então as pessoas ficavam muito decepcionadas. Tipo, lê de novo. Peraí, vê alguma coisa aí. Eu tô te trazendo... Olha só, da minha perspectiva, do meu ponto de vista, era uma ótima notícia. Que elas não iriam se divorciar, que elas iam ter um longo casamento pela frente. E na perspectiva delas, era uma tristeza. Que triste isso, então, né? você vê como essa dinâmica é muito complexa. Às vezes, o que você acredita que você vai falar para o seu cliente, que vai deixá-lo feliz, contente, alegre, porque te deixaria assim, vai deixá-lo decepcionado. E tudo bem, então eu resolvi falar tudo. Eu falo absolutamente tudo e hoje já sem nenhum rodeio. Olha, inclusive o Alexandre teve um acerto com o Yuri. Né? Nossa. Conta aí pro pessoal não, gente, como que olha, foi, eu me expondo Alexandre. aqui, né? Não, eu fui o mês passado lá, porque eu já conhecia, né? Eu sou bem relaxada, eu vou uma vez por ano e olhe lá, né? E eu fui, né? E eu queria saber de relacionamento. Você quer saber de emprego? Não. Sabe aqueles encalhados, desesperados? Mentira, eu não sou assim, tá? E aí ele me disse que eu queria encontrar uma pessoa, né? Que tava divorciada, já tinha filho, no começo de outubro, né? Porque eu sou desse, eu quero saber data, né? Não, no começo de outubro, tudo.
Gente, foi dia 1 de outubro. Tipo, e eu não tava nem indo atrás, de repente, eu tava em outro momento, sabe? E apareceu. E eu lembrei de você na hora. Eu falei, olha isso, como que pode, né? Como tarô que... é muito preciso, e era gente. muito assim, tipo, como que falou, né? Da questão de estar separado, já ter filho, sabe? Foi muito, parecia que tava vendo. É muito preciso, né? É muito preciso. E é isso que, assim, o tarô, os símbolos do tarô, eles são muito objetivos, para falar a verdade. Eles são, ao mesmo tempo, muito profundos e muito objetivos. Assim como você tem, né, a profissão de psicólogo e você entende os sonhos dos teus clientes, você percebe o que aquele sonho está apontando num determinado contexto, os símbolos do tarô da mesma forma, sabe? Quando você olha ali o tarô, e o tarô ele tem indicativos de tudo, espaço, tempo. Então, eu gosto muito quando os clientes e as clientes, as pessoas focam nisso e perguntam, em quanto tempo? Aonde vai ser? Como vai ser? Quais são as características pessoais? Porque daí eu posso explorar as possibilidades de cada arcano. Então, dentro daquele tempo que a gente tem de consulta, eu adoro explorar todas as possibilidades de um determinado arcano. É muito legal. E as perguntas são mais afetivas, ou é de dinheiro, é de saúde? Tem alguma coisa que é mais, assim? Mais afetivas, com certeza. Tá vendo? Não sou o único, obrigado, Deus. Não. Eu ia até falar isso, A não maioria. se sinta mal. A maioria. Olha que coisa interessante, né? Nós... E isso é um ponto de vista meu, tá, gente? Também não é um julgamento, é só um ponto de vista. Do meu ponto de vista, a maioria de nós não tá tão interessada em saber quem é realmente. Pouquíssimas vezes, e eu também adoro isso, e não estou julgando nenhum cliente que não perguntou isso, pelo contrário, gente. Mas tem alguns poucos clientes que chegam para mim e falam assim, me fala alguma coisa sobre mim, sobre quem eu sou, sobre a minha energia. Alguns perguntam qual que é meu orixá, ou qual que é o meu santo de proteção, nananã. E é muito interessante porque eu já olho para essa pessoa com uma certa estranheza, porque não é comum. Eu comecei a notar que a gente quer muito mais saber o que é o outro em relação a nós mesmos do que quem somos nós em relação ao outro. Isso começou a... Sabe aquela pulguinha atrás da orelha? Por que tão poucas pessoas se olham, se enxergam, procuram se ver no tarô? E essa questão do relacionamento é muito interessante, porque existe a questão da validação, o quanto eu quero ser validado pelo outro, o quanto o olhar do outro me cria. E aí, de novo, citando o Sartre, porque eu adoro o Sartre, ele fala sobre isso, o quanto você se torna um objeto. Por quê? É o olhar do outro, é essa comunicação do olhar do outro que te cria, que cria quem você é. Você se conhece só através do olhar do outro, mas não tem um olhar seu, não tem uma criação sua. Então, o relacionamento acaba se tornando uma forma de existir para muita gente, uma forma de se afirmar, uma forma de se validar e uma forma de existir. Então, o tarô vem como uma resposta a isso, né? E ele vai responder, ele vai falar o que você quiser saber sobre os seus E relacionamentos. Freud fala muito disso, que o olhar do outro é importante para a construção da nossa identidade, né? Sim. Então, igual o primeiro olhar do bebê de quem que é? É da mãe. Do jeito que a mãe olha pro bebê, o bebê já sente qual que é a forma que ele vai ser amado na vida. Sabe? Sim. Então é muito louco isso, né? Então, assim, o outro também, mas o que você falou, né, que o outro também não pode ser referência pra tudo, né? Porque aí... Tem uma divindade no panteão grego que é Janus, né? E Janus, ele é o grande guardião das portas. É por causa dele que nós temos o mês janeiro, né? É o primeiro mês, e aí... nessa figura divina. E Janus, ele tem duas faces, uma face para o exterior e uma face para o interior, até porque ele é o senhor das portas, então a porta tem uma face para a rua e uma face para dentro de casa. E eu vejo, eu passei a enxergar todos nós mais ou menos assim, como duas faces. Nós temos uma face do exterior, que é essa face que nós ganhamos da nossa mãe. Então, no tarô, nós temos essa figura freudiana imensa, que é a imperatriz. Ó, o arcano número 3, a imperatriz, ela é a grande mãe do tarô. Ó, não sei se dá pra ver aí.
Douglas que tá na prevendo. Então, a imperatriz, ela é essa grande mãe. Os nossos ancestrais, e principalmente as nossas ancestrais, eles viam o processo de maternidade como algo milagroso. Não se sabia nem que o homem participava desse processo de fecundação. Era algo que vinha da Mãe Terra, da grande deusa. Então, as divindades femininas é que estabeleciam o que era uma sociedade, o que era uma comunidade. Então, e essa coisa da família nuclear, né, da família celular e da mãe ainda tem esse mesmo poder ainda da sacerdotisa da grande deusa que vai dizer quem você é. O tarô, na verdade, ele busca que você se torne, né, no final das contas, o mundo, que é um ser integral. E para isso você tem que se comprometer em ser o mago, que é o arcano número 1. O mago, ele é um grande rebelde, na verdade, né? O louco é o grande rebelde do tarô, mas o louco ainda é numa forma muito infantilizada, muito adolescente. O mago, ele é um rebelde com causa. A causa dele é se autoconstruir. A magia é isso, né? É um processo de autoconstrução. E a autoconstrução passa pelo autoconhecimento e também pela destruição de referenciais. Então, é no momento em que você destrói esses referenciais de relacionamento, de família, de maternidade, etc., que você começa a se construir como indivíduo, né? E essa é uma das coisas que os antigos quiseram preservar através dessa leitura do tarô, né? Desse livro que é o tarô. E cada carta tem uma figura diferente. E tudo isso tem um significado diferente. Eu tô falando de leigo mesmo, que vocês... Sim. Eu falo, nossa, olha Mas esse é menino uma perguntando, curiosidade que as pessoas né? podem Porque, ter. Sim. né? Então é isso mesmo. Então esse estudo, por isso tem que ser um estudo aprofundado, porque cada... Sim, cada carta tem um símbolo, tem um desenho, uma figura e tem um significado. Tem um símbolo e um significado. Só que assim, eu acho que a intuição ali do tarólogo conta muito na hora de interpretar também essas cartas, porque não é uma matemática. Tem algumas coisas que ele falou, a gente sabe quando vai ter um nascimento, a gente sabe quando vai ter uma morte, a gente sabe quando vai ter uma reviravolta muito grande, mas são situações bem específicas, mas no geral a combinação das cartas ela tem aquele significado que está ali, mas é você que está lendo o tarô que vai conseguir traduzir aquilo, que vai conseguir Sim. dar forma àquilo, né? É como um intérprete de inglês ou de Isso, libras, é um intérprete. Né? Quando você está no meio de um congresso e você vê aquele intérprete interpretando a fala do palestrante, ele não está interpretando palavra por palavra, ele está interpretando a partir de uma perspectiva própria, então tem um filtro aí, um filtro pessoal, né? Como a Dê falou, a intuição. E eu vejo assim, muita gente me pergunta, principalmente alunos, quando eu vou dar aula, como que eu faço para aguçar a minha intuição? E eu percebo várias ferramentas que a gente pode usar para aguçar a intuição. Uma delas é o seu arcabouço mesmo, o seu conhecimento. Quanto que você lê? O quanto que você se interessa? Que as coisas, elas não são jogadas no ar. Por exemplo, a imperatriz, né, que eu mostrei, essa figura. Ela tem um contexto histórico, ela tem um contexto social, ela tem um contexto religioso. As cores da carta, as letras em hebraico, que muitas vezes aparecem no tarô, as figuras, cada um desses elementos é simbólico e tem um significado cultural, tem um significado religioso. E daí, de tudo isso, surge essa intuição, de todo esse conhecimento que você tem, surge essa intuição, porque começa, eu não vou, por exemplo, quando eu estou lendo o tarô, eu não vou mais analisar cada elemento separadamente, eu não vou mais vê-lo como uma coisa específica. Isso vai surgir de dentro de mim automaticamente. Todos os meus referenciais vão ser buscados naquele momento para fazer a leitura, para eu fazer essa interpretação. Então é uma questão de usar também, vai muito de usar o que você tem dentro de você. E muitas vezes é inconsciente, né? O que a gente chama de intuição é muitas vezes conhecimento inconsciente que você vem acumulando aí durante toda a sua vida, ou às vezes por existência, se você acredita nisso, né? E posso fazer uma pergunta? Vai ser boba essa pergunta, mas eu vou fazer. E tem quando você lê, tem alguma entidade que fica, sabe? Essas coisas, de ver coisa... Essa pergunta é muito boa. Porque assim, a gente meio que fantasia. Pra quem tá de fora,
a gente fala, ai, será que, né, ele tá escutando coisa, ou tá vendo, ou tem uma entidade. Igual você falou que você é pai de santo também, né? Não sei se isso também... Eu, por mim, vou falar por mim, eu não sou uma médium que vê ou que ouve, mas eu sou muito sensitiva. Eu não percebo ninguém ali comigo. Eu percebo o tarô, a energia que vem do tarô, esse conhecimento muito antigo. Mas eu acho que cada um é cada um, né? Eu concordo com você, Dê. Na maioria das leituras eu não percebo nenhuma entidade. Até antigamente é muito interessante, porque eu vejo, ouço, sinto, Ai, recebo. se você vê alguma coisa, você não fala, por Eu favor. tô vendo o tempo todo. Ai, gente, tchau. No Até meu semana marido. que vem. No meu marido, às vezes a gente tá conversando assim na sala, ali, jantando, etc. E ele fala assim, Yuri, para, olha pra mim, pra onde você tá olhando? Você tá olhando pra um lugar que eu não Ai, posso ver. Que medo. Se eu fosse casado com uma pessoa assim, ia ter divórcio, porque eu ia cagar de nada. medo. Você se acostuma. É uma questão de costume mesmo. Mas na maioria das vezes que eu vou fazer as leituras, eu não percebo entidades. De uns tempos pra cá, e principalmente depois da pandemia, eu tenho percebido muito essa presença de comunicação, pessoas querendo comunicar, até porque foi cortado esse vínculo, né? Nós tivemos só no Brasil, né, gente, quantas milhares de mortes. Então, tipo, pessoas que fizeram a passagem sem poder comunicar coisas simples. Então, hoje eu me permito, inclusive, ser um canal de comunicação dessas entidades em alguns momentos. Mas eu sempre deixo claro pro cliente, ó, eu estou fazendo a leitura do tarô e percebo aqui uma presença. Você quer comunicar? Você escolhe comunicar com essa presença? Se você escolhe, nós deixamos o tarô por um tempo, nós vamos nos comunicar com essa presença e depois nós voltamos à leitura específica do tarô. É como eu estava dizendo para vocês antes de começar, né? Que o tarô em si já é uma entidade. Ela é uma entidade antiga e uma entidade muito poderosa, com vários pontos de vista específicos dele. Então, é muito difícil comunicar com o tarô e comunicar com as outras entidades ao mesmo tempo. Eu vou dizer uma coisa, eu tenho uma tia, hoje ela tem 84 anos, e ela lia baralho, mas não era o baralho cigano. Eu adoro quem consegue ler o baralho, gente. Eu até tenho, até hoje, um baralho que ela fez pra mim, marcando o significado das cartas, só que assim, o baralho é tão genérico, que eu penso que no caso dela, quando ela lia, era alguém ali falando com ela, sabe? Mas o tarô é diferente, eu não sei explicar. O tarô é muito vivo. Conteúdo, né? O tarô parece que tem vida. O tarô, ele chama a sua atenção a todo momento. Ele tem vida, é isso que a Dê tá falando. Ele tem uma vida própria, um modo de se comunicar todo dele. Então, toda vez... Eu vou até falar uma coisa que talvez seja um pouco exagerada, mas às vezes eu percebo o tarô quase como uma divindade por si, sabe? Isso se você perceber o conceito de divindade diferente da Igreja Católica. Eu não estou falando de um ser todo-poderoso, mas num ser antigo, muito, muito antigo, um mestre, digamos assim. E aí o tarô chama a sua atenção o tempo todo. Mas é interessante, por exemplo, essa relação que eu tenho com o tarô como tarólogo e quando eu estou incorporado com uma entidade. Então, quando eu estou incorporado com a minha pombogira, por exemplo, ela lê o baralho. Ela lê. Eu fico olhando, eu fico falando, eu não tô vendo nada disso. Pra ela, o 8 de copas é uma coisa que não tem nada a ver com o 8 de copas do tarô. Exatamente. E eu fico assim, mas o que a senhora tá falando? E eu sou um médium de incorporação consciente, só que muitas vezes eu desdobro. Então eu fico me vendo incorporado. E eu fico assim, mas a senhora tá... Essa é uma outra história longa. Vamos mudar de assunto, gente, aqui. Aí eu fico assim, a senhora tá falando o quê? O que isso tem a ver? Mas ela é batata. Ela fala as coisas e as coisas realmente assim... E ela é diretona, assim, ela é diferente de mim, sabe? Cortante. Ela é cortante, ela é bem cortante. Quem conhece aí sabe como ela é. Então, ela fala as coisas e de um jeito que eu fico assim, mas e a interpretação? Hoje eu aprendi a confiar. Às vezes ela pega o baralho, eu simplesmente fico ali olhando, observando e não falo nada. Mas antigamente eu ficava questionando. Mas, gente, como? Como que a senhora tá vendo? Então, assim como a Dê falou, eu percebo que muitas pessoas antigas que leem... Tem várias formas de oráculo. Tem ler a borra do café, tem ler as folhas do chá, tem ler... lógico que tem padrões nessas técnicas oraculares, mas muito disso é de entidade. O oráculo de Delfos, por exemplo, que é um dos oráculos referência que a gente tem que era o oráculo de Apolo na Grécia, ele tinha as pitonisas, as sacerdotisas, e elas incorporavam uma entidade para dar a
profecia que os reis procuravam ali, os sacerdotes procuravam ali. Então, assim, tem muito dessa coisa da comunicação da entidade profética, mas no tarô não. No tarô é mais, né? específico. E aí você você também é numerólogo, né? Não basta você estar... Ou seja, e como que os números apareceram? E os números têm força mesmo? Tem, assim? Como que funciona? Como explicar essa questão dos números? O tarô, ele tem muito de numerologia, pode confirmar. Cada arcano do tarô, ele é numerado, né? Principalmente os arcanos maiores. A gente tem aí esses 22 arcanos, ou 21 mais o 0, que é o louco. E cada um deles traz um número e um nome. E, tradicionalmente, eles estão ligados também à Cabalá hebraica, e as letras hebraicas também todas têm um valor numérico. Quando eu fui estudando isso, eu fui percebendo essas conexões entre os números e o tarô. Muito depois que eu comecei com o tarô, bem depois, eu fui estimulado por uma pessoa que eu adoro, que é a Cidinha D'Agostino, que é uma terapeuta fantástica, ela é terapeuta emocional e, por uma coincidência, que não é coincidência enorme do destino, ela é tia do Vitor, meu marido. Então, ela é uma pessoa incrível. E ela falou, Yuri, por que você não vai pela numerologia? Porque eu já fiz, não sei o quê, nananã. E eu comecei, então, a estudar numerologia, assim, estimulado por ela, e eu percebi as conexões. Os números têm força se você perceber que tudo tem um padrão vibratório, que é o que Pitágoras falou lá atrás. Então, nós temos essa figura, Pitágoras, que foi para o Egito e se iniciou no esoterismo egípcio, né? Nas ciências esotéricas no Egito e também nas ciências esotéricas de Eleusis, que era um centro religioso na Grécia muito importante. E Pitágoras, então, percebeu, como um grande cientista e um grande matemático que ele era, padrões numéricos na natureza. E aí ele estabeleceu que tudo na natureza tinha um padrão numérico, um padrão musical, um padrão sonoro e um padrão de cor, um padrão cromático. Isso. E aí Pitágoras, então, começou a estabelecer essas tabelas. Pitágoras não foi o primeiro, né? Os caldeus antes dele, né? Os babilônicos, os chineses têm uma numerologia, mas a numerologia que eu sigo hoje é a pitagórica. E ele percebeu isso. Então, se você perceber os padrões vibratórios da natureza e começar a associar isso à matemática, aos números, você vai perceber que você pode entender uma pessoa, conhecer uma pessoa melhor se você souber quais são os padrões dessa pessoa. Ou um evento, ou um lugar, etc. Né? Muitas pessoas não têm nem consciência disso, que todos os dias você está envolvido por números, você está envolvido pelo seu CPF, seu RG. Nós somos números, né? Não tem como. A internet é número 1 e 0. Todas as programações são 2 números. E não tem como você mudar isso, né? Porque, por exemplo, eu vejo que tem os cantores, né? Eu lembro que a Baby do Brasil, ela chamava Baby Consuelo. Ela mudou pra Baby do Brasil porque a numerologia falou que ela teria que mudar. E tem isso mesmo, né? A Sandra de Sá, ela foi Sandra Sá por muitos anos. Quando eu era adolescente, ela mudou quando eu era jovem pra Sandra de Sá. A maioria dos artistas tem consultores numerológicos e o grande público nem imagina que por trás do trabalho de um artista vai muito mais do que só o talento. Nós vemos artistas talentosíssimos, capazes e muito poderosos na sua arte, mas que não vão para frente, às vezes não sabem o porquê. E ficou comum na classe artística buscar os conselhos de numerólogos, exatamente porque é um estudo muito acurado, muito apurado da vibração de cada pessoa. Vendo os seus números, consultando os seus números, a gente consegue estabelecer se, por exemplo, a vibração do seu nome, ela tem esse quê de sucesso. Às vezes ele é artístico, mas ele não tem a energia do sucesso, a vibração do sucesso. E o numerólogo vai falar, olha, muda isso aqui. Aí ele muda... Coloca um Y no meio. PH, 2 L's. E funciona. A Anitta é um caso desse. O nome da Anitta é Larissa, na verdade. E ela mudou por razões numerológicas e também por razões religiosas, que ela é do candomblé. O candomblé em si tem sua própria numerologia. Quando você vai consultar um babalorixá, uma ialorixá, ela vai fazer a numerologia do seu nome, a numerologia da sua data de nascimento. Então, toda religião já
utilizou também a numerologia. E os reis e as rainhas, como a Dê falou perfeito no começo do programa, Elizabeth II tinha um consultor que fazia toda a numerologia, toda a astrologia e consultava o tarô para ela em todas as batalhas. Foi assim que ela venceu a armada espanhola quando a Espanha tentou atacar e dominar a Inglaterra. Então, nós temos aí um histórico. Olha isso. Não, depois eu vou fazer uma consultoria com você, tá? E aí a gente passou, né, os dados, tanto da D como o meu, né, o data de nascimento e o nome completo pra ele. Falei, vamos ver isso, né? E aí, o que você viu na Denise, assim? Vamos agora ficar preparada, Denise. Vamos lá! Assim, com a data de nascimento, o nome completo dela, deu pra você já ter uma visão, assim? Deu sim. E olha que legal. Antes mesmo de entrar direto nos cálculos, a gente já começa a enxergar alguns padrões no seu nome, por exemplo. A sua primeira vogal é um E, é a letra E, né? E a letra E, ela traz essa energia de uma pessoa questionadora. O E é muito questionador. Ele quer saber os motivos das coisas. Ele quer saber o porquê. Você deve ter sido uma criança assim, insuportável. Quer saber tudo e muda de assunto muito rápido, quer vários assuntos ao mesmo tempo. Então, uma pessoa que tem o E como primeira vogal no nome é uma pessoa que, às vezes, você está conversando com ela e do nada ela muda de um assunto para o outro, pula de um assunto e você fica, uau, o que é Sou isso? Se tiver alguma coisa errada, fala, hein? O cérebro fica ali várias coisas, então é uma pessoa muito antenada, muito questionadora. E o que é interessante, né? Quando ela estava falando sobre intuição, como os olhos dela brilharam, como ela falou com aquele gosto pela intuição. Porque a letra E é a letra dos intuitivos. Então você gosta de perceber as pessoas antes de qualquer coisa. Você pode pensar, por exemplo, que você conhece muito bem a Denise só por ela contar certas coisas da sua vida, mas ela sabe para quem e o que ela conta. Por ela ter tudo isso, muitas vezes as pessoas vêm pedir conselhos para você, né? Querem saber as coisas, etc. E é comum você se sentir drenada em lugares com muita gente falando ao mesmo tempo, exatamente porque você vai querer... Seu corpo vai automaticamente para todos os assuntos ao mesmo tempo. E eu tenho 2 E no meu primeiro nome, né? D no começo e no final. Exatamente. Não, e assim, além disso, você é um 8. No seu nome completo, né? Você soma de todas as letras, dá 8. E o 8 é um número que ele quer, assim, ele é gerencial. Ele é administrador, ele gosta de ver as coisas acontecerem, né? É um número que está muito associado ao dinheiro, às posses materiais. Cadê? Eu acho Não, que a gente tá já vai faltando. falar sobre isso. Às vezes você tem que colocar um L no meio do seu nome pra vir o dinheiro. A gente muda não, agora. A gente muda mudar agora. O que acontece às vezes com 8 é que assim, você tem também, ao mesmo tempo que você tem essas qualidades gerenciais, administrativas, que te fariam uma ótima administradora, líder de equipe, né? E aí, então, o dinheiro viria. Você tem um 6 na sua data de nascimento. E o 6, ele te retrai. O 6 é o lar, é o aconchego, é o conforto, é a nossa zona de conforto, né? Então, o 6, ele te retrai um pouco, Então, você tem aí uma dinâmica que é um pouco conflituosa entre o seu 8, que é o desejo de fazer e acontecer, e o desejo de ficar em casa. Ficar dormindo de embaixo do fazer nada, edredom. Exatamente. Meus E aí as gatos. questões exatamente, o que te traz conforto? O que te deixa sensorialmente mais confortável, mais alegre, mais feliz? Quais são os tecidos? Quais são os cheiros? Uma boa ideia aqui para ganhar dinheiro é exatamente proporcionar conforto para as outras pessoas também. Entender o lar delas, sentir o lar delas. Então, você daria uma ótima organizadora de vida. Legal, Organizadora uma de coach. lar, uma coach de lar, uma organizadora de Olha, que vida. legal. Porque realmente você sabe quando você entra numa casa e não tem essas qualidades do conforto, da alegria, da tranquilidade, etc. Então, você traz essa dinâmica que é interessante para você e, ao mesmo tempo, não tão interessante na questão do dinheiro. Você tem o D como sua primeira letra, que é um 4. Então, você é muito, muito exigente. Muito exigente. Principalmente com você mesma. Você se exige num nível muito alto e você quer... estar
certa. Você quer falar as coisas quando você tem certeza. Você é determinada, você é pé no chão, você não conta com os ovos dentro da galinha, você quer o dinheiro ali, você quer as coisas ali. Uma pessoa muito palpável, você gosta das coisas palpáveis. Então, pra te conquistar, a pessoa que vai te conquistar... Olha isso. Atenção, anota aí. Atenção. Anotem. Para conquistar uma pessoa como a Denise, que é uma pessoa prática e que é muito voltada pro lar, você tem que agradar primeiro o lar dela, a casa dela. Tem que Então, gostar de gato primeiro. Ah, sim. Você vai trazer alguma coisa pros gatos. Até tarólogo já tem essa coisa com gato, né? É. Depois a gente vai falar sobre essa sua questão com os gatos. Ai, meu Deus. Mas é uma coisa pra casa da Denise que seja bonita e que seja útil ao mesmo tempo. Ela gosta de utilidade. Ela não gosta de papinho furado. Ela gosta do que é útil, do que é prático, praticidade. Então não adianta vir com flores que vão morrer. Traga um vaso. Exatamente, olha. Ele tá lendo você. Exatamente, ele me leu. Perfeitamente. Traga um vaso, alguma coisa que ela vai poder usar. E que não seja tóxico, venenoso para os gatos. Na verdade, o que a Denise procura numa outra pessoa, o que outra pessoa faria você feliz nesse sentido, seria uma pessoa que seja atenciosa com você, com as suas necessidades, então com a sua vida, que se coloque dentro da sua rotina e não que domine ela, né? É Gente, muito você viu legal. tudo isso só pelo... E é só o começo, eu não vi os números progredidos, não deu tempo. Progredidos, degredidos. Olha aí. número- E aí, Dê, o que você achou? É Achei isso mesmo? muito legal, é isso mesmo. Acertou em cheio. Que legal. Eu sou a rainha do lar. Bem, eu gosto. Nossa, meu ascendente é touro, eu sou Ai, que peixes com delícia. ascendente em touro. Então, Ai, pra que mim, delícia. o conforto. Nossa, bem, Peixes com touro? peixes com touro. Ai, meu bem, então A melhores matrona. presentes. Traga coisas fofinhas, coisas fofas, coisas táteis. A Denise gosta de coisas eu táteis, de gosto coisas... da sinergia. Adora o Não toque. vem com música alta. Nossa, peixes com touro, maravilhoso. Depois a gente até pode ver até a astrologia, porque é muito legal. Gente, é bom Peixe que ele é um com touro. combo, né? Você É vem combo. um, você tem tudo. Já vem tudo. E Ó, do Alê? O que vem o você viu pacote. aí? Mas seja fofinho, tá? Eu vou ser, pode Não, eu Pega tô leve. brincando. Vai. Seja Pega cortante. leve. Pode... É muito legal, porque assim, ó, mesmo que eu não visse a numerologia, só de observar o seu nome, Alexandre Felipe de Oliveira, você tem aí dois nomes sonoros, dois nomes muito fortes, que é Alexandre e Felipe. Alexandre remete a império, a conquista, né? E Felipe, ele é o nome de um apóstolo que foi muito importante na Bíblia também, era um pregador, era um comunicador. E você tem muito de comunicação, tanto no seu nome quanto na sua data de nascimento. Então você tem aí o 3 como seu número. E é um número Gente, do o 3 é meu comunicador. nome, não sabia, mas é meu número, assim, de cabeceira. Assim, eu escolhi o número do meu apartamento, que era 303, porque eu tinha 2 3, porque eu gosto tanto de Olha 3. que maravilha. Então, na chamada, eu sempre era o 3. Então, o 3 sempre me seguiu, assim. E é muito legal para um número de casa, porque 303 dá 6, que é o número do lar também. Então você tem aí uma casa confortável, uma casa que te acolhe. Quando você chega na sua casa, você Ai. se sente acolhido, né? Gosto. Então, assim, o 3 é o teu número, é o comunicador, é o que fala, é o que projeta. Então tem muita coisa de projeção aqui. E você tem como sua primeira letra também uma vogal, que é a letra A, que é um número 1. Então, assim, você tem que estar na vanguarda, você tem que saber as últimas coisas, você tem que. Você quer tudo do último, você quer saber. Você quer as últimas notícias, a sua fome é sempre saber as coisas de antemão. Você não quer ser pego de surpresa em nada. Ai, verdade, né? Vamos- Sempre antenado. Mas Ah. ao mesmo tempo, uma Ah, vogal como primeira letra te deixa um pouco confuso para fazer escolhas. Então, quando você tem a sua primeira letra uma vogal, é muito complexo, porque os fatores das suas escolhas te complicam muito. Então, seu nome ele é muito positivo, de verdade, mas é importante você buscar bastante força do seu Oliveira, por exemplo. Quando você for assinar, assina Oliveira. Gente, mas eu não uso Oliveira. Porque É mesmo? até o meu profissional é Alexandre Felipe. É mesmo? Pois vamos mudar isso agora. É que Oliveira é tão comum. Ah, mas é um Não, nome assim, Mas é maravilhoso. Não, eu sei, um nome assim, sabe? forte. É um nome muito forte. E aí você tem, assim, originalidade, criatividade. Quando você quer
trazer para as pessoas o melhor de você. Você quer falar o melhor, trazer o melhor de você. Só que para ganhar você, por exemplo, alguém para ganhar você é o discurso, é a palavra. Diferente da Denise que detesta o discursinho. Gente, eu Blá, gosto blá, de blá. pessoas inteligentes. Então, eu tô assistindo uma palestra de um cara. Começou a falar, nossa. Tipo, sabe? Aquele, a pessoa me conquista quando ela é inteligente. É o 3. Você sabe a tabuada do 8? Gente, Já esse é o segredo. Saiba a tabuada do 8. Já vem com ela tatuada aqui no braço. E é isso, a comunicação é muito importante para você. E você é naturalmente comunicador. Então, a pessoa para te conquistar, que te traga livros, que te leve para assistir filmes e depois debata esses filmes com você. Você não quer só convivência. Então, a pessoa caladona, a pessoa que guarda as coisas para ela, a pessoa mais reservada, você fica desesperado, porque você não sabe como agir com pessoas muito reservadas. Você quer a pessoa que fale, que se comunique. Ai, eu adoro. Debater, falar. É importantíssimo para você. E é muito interessante. Vocês dois têm isso em comum. Vocês dois têm perspectivas muito próprias e muito fortes das coisas. Vocês querem comunicar. Só que a Denise, ela comunica de um jeito completamente diferente do seu. A Denise, ela quer que as pessoas vão logo ao ponto. Ela quer a conclusão, o ponto final. Ela quer a frase de fechamento. No TCC, você seria a conclusão, a frase final. Enquanto que o Alexandre, você gosta do processo do debate. Você quer saber, para você é um jogo de xadrez. Para Denise é uma esgrima, né? Então, você tá ali no jogo de xadrez, você quer ver quais vão ser os argumentos da outra pessoa e você já começa a pensar nos seus argumentos. Mas acho que é por isso que então dá certo, né? Porque se a gente quisesse o mesmo objetivo, a gente ia ficar brigando entre si. Sim, tipo, não, eu quero falar isso, então a gente... Deve ser isso, né, dele? Quando pessoas são muito parecidas, o que a gente tem, às vezes, é esse conflito de uma personalidade tentar engolir a outra. Por exemplo, para você ter um bom relacionamento de trabalho com a Denise, é fácil. É só não invadir o espaço dela. Eu adoro ela, gente. Ela deixa fazer o que eu quero. E aí eu também respeito, E traga coisas de comer. Tudo isso pra ela, assim, são coisas pequenas. É muito interessante, né? Nós estávamos falando sobre isso no relacionamento no tarô. Que as pessoas perguntam no tarô sobre relacionamento. E as pessoas querem aquela coisa mágica, né? Ai, o que eu faria pro meu relacionamento ser, assim, o melhor relacionamento de todos os tempos? E não é, às vezes são coisas simples. Por exemplo, pra Denise. Se ela tá sentada e ela mostra desconforto, ela só espera que a outra pessoa traga uma almofada pra ela. É simples. Se a outra pessoa fizer esse gesto, pra ela já é uma coisa grandiosa. Já me conquistou. Já conquistou. Pra você, por exemplo, você tá lendo um livro e a pessoa tem a dedicação de ir atrás de uma resenha ou de nanana pra poder conversar com você, já é um grande gesto de relacionamento. Eu tenho amigos que são apaixonados porque a gente fica falando de livro 1 hora. Então, Sabe? que Que ele fala, delícia. nossa, você viu? É muito tesão isso, né? é muito. Então, para cada pessoa, as pessoas querem fórmulas mágicas. Às vezes elas buscam a numerologia e o tarô como fórmula mágica. Mas às vezes é só andar a próxima milha. É um pouquinho. Você não precisa de muito. Eu trabalhei para uma grande companhia, uma época, que vendia computadores, que vende computadores e celulares, etc. É uma companhia no centro do capitalismo mundial. E foi assim, foi uma experiência magnífica mesmo. E ela tinha uma filosofia muito interessante, que era o seguinte: não ofereça nada para o seu cliente que ele não precise. Você só vai andar a próxima milha. Então, nós recebíamos um professor, por exemplo, ele chegava e a gente oferecia aquele produto que era melhor para os professores, mais um software que talvez ele nem conhecesse. Você já ouviu falar nesse software? Não era aquela coisa de empurrar coisas. E às vezes num relacionamento que a gente faz é empurrar em cima do outro tudo que a gente valoriza. Tudo que a gente acha que é grandioso. Então, se a Denise gosta de conforto, talvez ela vai fazer a outra pessoa ficar hiper confortável. E a outra pessoa só quer sair correndo, só quer gritar, quer ela dançar. quer ficar em casa no conforto, outro quer rebolar a raba. Exatamente. Tipo assim, ela faz todo um ninho confortável e a pessoa passa por cima disso. Mas não é, porque às vezes o que você valoriza não é o que a outra pessoa valoriza. E é por isso que a numerologia é tão interessante nos relacionamentos também. Não só para o profissional, como a gente já falou, que realmente pode modificar com a sua assinatura, com a sua, né, com o seu nome de trabalho, o seu nome profissional, mas também nos relacionamentos, entender qual que é a dinâmica numérica do casal, né?
Ah, interessante. Olha como que é rico tudo isso, né? Dá pra Bê? fazer numerologia dos animais, inclusive, viu? Ah, olha legal. isso, então, né? E para você Pra ver gato. como tá ligado, né, a psicologia com o oráculo. Se você pegar os arquétipos do tarô, são os arquétipos da psique humana. Se você pegar os arquétipos dos orixás, são os arquétipos da psique humana. Tá tudo interligado, sabe? Eu acho que é muito... E a gente ficaria aqui, gente. Eu queria fazer 1.500 Ah. perguntas. Mas eu vou de novo, só pra. Isso. E agora, como que vai ser depois, né? Porque aí você quer saber sempre, né? Qual que é o próximo, Qual que é o- o desenrolar da novela? Eu sempre te acompanho nas redes sociais, né? E você, tipo, tem uma energia, né? Quando você fala, você dá dicas e você, sabe, meio que vai abrindo, sabe? A cabeça das pessoas. Você deve ter essa consciência. E do mesmo tempo eu percebo que você seduz. Você tem essa consciência que você seduz, né? Quando você tá falando, é como se fosse aquela. A sereia, como que é lá? Que, O canto da sereia. que todo mundo fica, ó. Porque você tem essa canto do consciência, boto. provavelmente, né? Eu sou um contador de histórias. Eu descobri isso através da numerologia. Eu, desde sempre... Yuri com I ou com Y? Com Y. E Y é uma na numerologia é considerada uma consoante, né? E a minha primeira vogal é o U. Tanto o Y quanto o U, elas têm, essas duas letras, elas têm essa coisa da sedução, mas no sentido da palavra. Nós temos muito isso, da questão... E quando eu era criança, eu me lembro, eu fui criado numa igreja evangélica. E eu adorava ouvir aquelas histórias absurdas de gente sendo engolida por baleias, com todo respeito. Mas eu adorava, porque aquilo me puxava para um mundo de imaginação e de possibilidades. Você fica se perguntando o que mais é possível a partir daí, né? Tipo, se alguém foi engolido mesmo por um peixe, o que mais é possível a partir daí? E isso foi me trazendo para isso. Cada história tem um fio. E como a Denise falou assim, todas as histórias de algum modo estão interligadas. O que seduz, na verdade, é a própria história, são os próprios arquétipos. Eles são chaves de energia, se você quiser assim, eles são chaves energéticas para você. Eu só vou tocar nessas fechaduras, sabe? Eu vou dar uma dica agora. Assistam A Maldição da Mansão Bly. Vocês já assistiram na Netflix? É terror. É terror. É maravilhoso. Obrigada por... Gente, Ai, assistam. que Por medo. favor, assistam. Porque é um Vou ver. terror magnífico, maravilhoso. E ele fala um pouquinho sobre isso. Quais são as chaves, né? E é o que eu busco mostrar também nas redes sociais. Que chaves você pode usar para abrir determinados cadeados? No final, o tarô, a numerologia, os orixás, a religião, ou seja lá o que for, são apenas chaves para você. O cômodo secreto, o baú dos tesouros, é você mesmo, tá tudo aí dentro. Nós utilizamos essas ferramentas apenas para poder abrir essas fechaduras. Tá vendo? Ai, Ele que seduz, legal. gente. Não tem como, não tá de delícia. pegar no potinho e levar pra casa, né? Eu vou começar a comercializar essa Eu possibilidade. quero marcar uma consulta terminando o podcast. Não. Ah. Aqui o podcast chama Sem Tabu Podcast. Pra você, tem alguma coisa que ainda é tabu? Gente, olha que coisa interessantíssima. Eu achava que sim até pouco tempo atrás e hoje eu percebo que não. Tabus específicos, não. A palavra tabu mesmo vem de sagrado, do que é sagrado. Freud também distorceu um pouquinho essa ideia e as pessoas depois distorceram muito mais, né? O tabu primário que a gente tem era não comer a carne do seu próprio pai. Seria o tabu máximo da civilização, tabu civilizatório, né? E antigamente os reis e rainhas do Daomé, por exemplo, de onde vêm os orixás e tal, eles não colocavam os pés no chão, isso seria um tabu, eles sempre eram carregados, porque o chão era impuro e eles eram divindades, então por isso eles não poderiam tocar o pé no chão. Então essa palavra tabu, ela tem muito a ver com o contexto social, a dinâmica social que a gente está vivendo. Eu, como eu disse, eu fui criado numa igreja evangélica, então eu tinha ideias do que era sagrado e do que era profano muito específicas, né? E até pouco tempo atrás eu tinha algumas ideias até em relação a relacionamentos e etc. E aí eu comecei a perceber também através da minha leitura de tarô e do meu estudo que esses tabus eram parte desse contexto social e eu comecei a perceber o que funcionava e o que não funcionava. Isso porque muitas vezes o tarô falava assim, a pessoa me perguntava, por exemplo, eu devo ficar com meu marido? Ou então, nosso casamento vai durar? E eu falava assim, vai durar, mas você já tem outra pessoa.
E o tarô fala pra eu escolher quem? E o tarô falava, não escolha nenhum dos dois, fique com os dois. Por incrível que pareça. Adoro esse tarô desconstruído. E existe isso, porque funcionava. Às vezes a outra pessoa, o terceiro elemento, e aí você vai ver em outras ferramentas, você vai ver que esse terceiro, ou quarto, ou quinto, ou sexto elemento é o que alimentava aquela relação. E era bom para ambos, e não precisava ninguém esfregar na cara de ninguém, nada disso. Então, assim, o tarô não tem esses julgamentos de valores. E eu fui percebendo isso. E a partir de então, um dos meus tabus mais, acredito que não era um dos tabus mais fortes, mas um dos tabus mais solidificados, mais perfeitinhos, seria a questão do relacionamento monogâmico. Eu acreditava ainda, em algum lugar na minha cabeça, apesar de nunca ter funcionado, eu nunca vi funcionar, mas pode funcionar pra você, por favor, não é um julgamento. Ele não tá falando pra liberar tudo, tá? Não, assim, não tô validando isso, mas tô falando como uma perspectiva minha, um ponto de vista meu. Funciona pra você? Ótimo, funciona pra você. Mas isso não precisa ser a regra para todo mundo. E aí eu comecei a perceber, e até eu sigo uma sexóloga no Instagram, que agora, Regina... esqueci o nome dela. Ela é fantástica, ela já apareceu no GNT várias vezes, e ela fala sobre isso, sobre relacionamentos monogâmicos. Eu acredito que esse foi um dos últimos tabus que eu realmente quebrei. Tem coisas que eu não vejo que funcionam para mim. Assim, tem coisas que eu olho e falo assim, isso não funciona. E às vezes nem é considerado tabu. Tem coisas, por exemplo, eu não posso comer muito leite. Isso não é um tabu, é uma coisa que não funciona pra mim. Mas eu nunca falaria pra Denise, não tome leite porque eu não posso comer leite, entendeu? Eu não posso tomar leite. Então, não é nem... Tem coisas que não funcionam pra mim e tem coisas que funcionam pra mim. Então, eu sempre me pergunto, isso é funcional pra mim? Isso vai me trazer mais expansão ou isso vai criar mais limitações? Isso vai trazer mais expansão pro outro ou vai criar mais limitações para o outro também. Então, essa é um ser exercício. Evoluído, né? É um outro nível. Você acha? Não sei. Pelo menos em busca, né, de uma evolução. A gente vê que você tá nessa busca. E eu tava pensando assim, será que eu pergunto? Tá acabando o nosso tempo, né? Infelizmente. Será que eu pergunto? Eu vou perguntar. Você que é uma pessoa visionária já deve ter visto. Bolsonaro vai cair? Gente, eu sabia que essa pergunta ia aparecer. Pra gente, por favor. Antes de... Eu sei que tá terminando, mas eu tenho que contar essa história, porque eu pensei nela o dia inteiro. Eu tava tomando banho e essa história veio na minha cabeça. Quando começou as questões da eleição, meu posicionamento político é muito claro, gente. Qualquer um que me veja, tanto nas redes sociais quanto pessoalmente me conhece, sabe qual é meu posicionamento político. Até porque... Bom, eu fiz relações internacionais, eu estudei história, ciência política, então eu tenho uma perspectiva da política Tem noção. que é estudada, né? Não é achismo, não foi pelo WhatsApp que eu construí isso e nem só pelo tarô. Eu estudei. Então, quando eu comecei a ver o movimento da eleição, as pessoas começaram a me perguntar se o atual comandante em chefe aí ganharia a eleição. E o tarô foi categórico de que ele ganharia. E aí eu não é possível, vamos Deixa eu ler de novo, não é possível. E li para várias pessoas e tal. E eu tenho muitos clientes que são apoiadores da atual gestão e eu nem entro nesses assuntos porque eu não sou contratado para isso. Se a pessoa me perguntar, eu vou falar qual é o meu posicionamento, senão não. E aí eu me lembro que uma vez eu fui ler para uma taróloga, eu não sabia que ela era taróloga. Ela não me contou. Aí a leitura tava ótima. Tava fluindo, tava maravilhosa a leitura. Ela perguntou, eu queria saber do presidente, como é que vai ser a gestão dele, né? E aí, eu fui abrindo as cartas e falando, ele vai ter uma gestão relativamente longa, mas ele vai ter vários problemas de saúde. Então, o tarô já apontava que ele ia ser hospitalizado várias vezes, que ele ia ter que se ausentar e que, por fim... poderia acontecer, o que o tarô não confirmou com certeza. Gente, essa foi uma leitura bem específica, tá? Por favor. Dele morrer antes do mandato acabar. Por que que eu falei... Para de rir, Denise. Isso. Meu Deus, por que foi o tarô? Nem fui eu, não foi de verdade. Não o foi Douglas ficou feliz do outro lado lá. Fico triste com uma notícia dessa. Não, eu mas não não vou nem foi dormir. uma coisa que eu, tipo assim, não era eu falando, não era o Yuri
pessoa desejando a morte de ninguém, gente. Era uma leitura de tarô. Eu falei assim, ó, existe a possibilidade, o tarô está apontando como possibilidade, não é certeza, de que ele não chegue ao final do mandato. Pra quê? Essa cliente, ela ficou tão transtornada, ela levantou, ela falou assim, como você pode dizer uma coisa dessa? E aí ela começou a jogar um monte de questões religiosas na minha cabeça sobre anjos e sobre... Porque tem muito espiritualista que é bolsonarista e até aí cada um com a sua perspectiva política também. Mas ela ficou realmente transtornada. E eu não vou me furtar a ler se alguém me perguntar. Se alguém vier me perguntar, realmente vai terminar o mandato? Eu vou ler o que o tarô disser. Então eu cheguei para ela para acalmá-la e falei assim, ó, eu aqui, quando eu tô nessa mesa, eu não sou o Yuri Gregório, sabe, a pessoa... Militante, Nada disso, até porque assim, a minha militância... Quem me conhece? Gente, pelo amor de Deus, né? Você me conhece, gênero fluido, casado com homem... Bom... Apesar que tem muita aí também que, ó... Surpreendentemente, não é? Como a barata que volta no DTFON, mas tudo bem. Foi só um... E aí... Porque é muito triste você apoiar alguém que não considera a sua existência, que realmente... Bom... E aí eu acalmei ela dizendo que naquele momento eu era um tarólogo lendo o tarô e que eu havia visto a possibilidade. Aí ela sentou, se acalmou, ela falou assim, mas eu vou rezar muito pra isso não acontecer. Aí eu falei, não, tudo bem, a senhora reze, então... Eu vou rezar muito. Essa que é a questão, tá todo mundo rezando por algum... Vamos dar as mãos agora e rezar pra que não... Não, paremos de rezar, deixemos que a natureza cumpra os seus propósitos, por favor. E aí, mas tem muita gente que me pergunta se ele vai terminar o mandato ou não, de acordo com as leituras que eu fiz do tarô. E isso foi muito interessante, porque assim que ele ganhou, as pessoas me perguntaram também como seria o mandato dele. E ainda não se falava em pandemia, e eu disse assim, vai acontecer muitas mortes, tem muita morte aparecendo, e vão fechar as coisas, mas eu não sei, o tarô não falava exatamente o porquê. Né? Eu via o shopping fechando, eu via as coisas fechando, medo, as pessoas em casa. E eu até cheguei a falar para uma colega minha, falei, gente, eu não sei o que é isso, tá me deixando um pouco nervoso, né? Eu não sei se vai acontecer um golpe de Estado, alguma coisa assim. E aí veio a pandemia. Então, assim, na maior parte das leituras que eu faço, ele chega muito próximo do final do mandato, mas ele não termina o mandato. Fico triste com uma notícia dessa. Ai, gente, por favor. Vamos equilibrar nossos chakras para terminar esse podcast Paz e Amor. Assim, e para quem gostou de você e foi seduzido por você, pelas suas palavras, como que faz para te encontrar? Tem rede social? Aonde Instagram. Que você atende? Instagram? Gente, ó, eu tenho Instagram, meu Instagram é @YuriGregório3, especificamente por conta da numerologia. Vocês podem me seguir lá, lá eu dou dicas, eu falo bastante sobre tarô, sobre energia, sobre espiritualidade, sobre tudo, entidades, o que for. Vocês também podem me achar pelo Facebook, é Yuri Gregório, e quem quiser contatar direto comigo, é só falar comigo pelo WhatsApp. No meu Instagram tem o link para o meu WhatsApp. Aí e você atende online também? Eu atendo online, durante a pandemia foi assim, né, totalmente online, agora nós estamos... vacinados, estamos começando a atender presencialmente num espaço no Plaza Avenida Shopping. É uma gracinha o espaço lá dele. Eu vou lá. É um espaço bem acolhedor, que fica ali ao lado dos Correios. Lá também tem, quem passar na frente vai ver o meu WhatsApp, meu Instagram, pode entrar em contato comigo e agendar uma leitura. Que ótimo. Obrigada, Yuri. Nossa, foi uma delícia essa conversa. A gente queria agradecer por toda a sua disponibilidade e obrigado por compartilhar todo o seu conhecimento com a gente. Foi muito interessante, muito construtivo. Obrigada. Eu que agradeço e olha, sempre que vocês quiserem e precisarem, eu tô aqui. É só me chamar, meu nome é Bora, gente. Não tem tempo ruim, Não né? tem tempo ruim, é só me chamar, eu tô aqui. Que gostoso. E, gente, você que assistiu até aí, ó, curte, compartilha, manda pros seus amigos, pros grupos, assim. E quarta-feira que vem a gente tá de volta, tá bom? Não esqueça do joinha e de compartilhar com quem gosta de tarô, com aquela sua amiga meio mística, compartilha aí. Ou quem também é de política, né? Porque fala que tem um final bombástico também, né? Ai, meu Deus, manda pros grupos de esquerda e de direita também, tá bom? Muito obrigado, gente. Até mais. Abraço. Tchau.